Você já percebeu como muitas pessoas passam anos falando sobre planos, sonhos e metas, mas nunca chegam a concretizá-los? Talvez você mesmo já tenha se pegado dizendo: um dia eu vou começar meu negócio. Um dia eu vou estudar para mudar de vida. Ou até mesmo, um dia eu vou colocar em prática esse projeto que está no meu coração. O problema é que esse um dia nunca chega para quem apenas fala. Napoleon Hill, autor de um dos livros mais influentes da história sobre sucesso e mentalidade, nos ensina que palavras sem ação são como sementes jogadas no asfalto. Não criam raízes, não florescem e acabam se perdendo com o tempo. O mundo não é transformado por ideias guardadas em cadernos ou discursos empolgantes. O mundo é transformado por ações consistentes, por aqueles que ousam levantar-se e agir mesmo quando não se sentem completamente preparados. Antes de mergulharmos nesse conteúdo, eu quero que você já deixe aqui nos comentários: você é mais do time que fala ou do time que faz? Escreva uma frase que represente seu compromisso com a ação a partir de hoje. Isso não é apenas um gesto simbólico, mas um ato de colocar sua mente no modo certo, de começar com um primeiro passo concreto. Declarar para si mesmo que o tempo da fala vazia acabou e o tempo da ação chegou. A verdade é que existe uma ilusão perigosa em falar demais sobre seus planos. Cada vez que você fala, seu cérebro sente uma falsa sensação de realização, como se já tivesse conquistado algo. É como se, ao contar a todos sobre seus objetivos, você estivesse enganando a si mesmo, acreditando que o simples ato de verbalizar é suficiente. Mas não é. O universo, Deus e a vida só respondem a uma linguagem: a linguagem das atitudes. Napoleon Hill dizia que todo homem e toda mulher possuem dentro de si uma força criadora. Mas essa força só se manifesta quando há movimento. E esse é o segredo que separa quem conquista de quem apenas sonha. Não se trata de falar para os outros, nem de impressionar com palavras bonitas. Trata-se de calar a boca para o mundo e permitir que suas atitudes falem mais alto. Aqueles que mudam a própria vida e impactam gerações não são os que mais falam sobre seus sonhos, mas os que silenciosamente, dia após dia, colocam tijolo sobre tijolo na construção da sua realidade. Eles não precisam convencer ninguém do que vão fazer, porque cedo ou tarde todos verão os resultados. Neste vídeo, vamos explorar profundamente o princípio de transformar palavras em ação e como aplicar isso em cada área da sua vida. Vamos olhar para o que a Bíblia nos mostra, vamos trazer a sabedoria de Napoleon Hill e vamos colocar tudo isso de uma forma prática para que você não seja apenas mais alguém que assiste, mas alguém que decide agir. Se você realmente deseja prosperar, crescer espiritualmente, conquistar sua independência financeira ou realizar qualquer outro objetivo, a chave está em parar de desperdiçar energia em falar sobre o que fará. Hoje é o dia de começar a fazer. Então escreva nos comentários a frase: hoje eu escolho agir. Essa é a primeira ação simples que vai marcar o início da sua transformação. Agora, prepare-se, porque ao longo dessa jornada vamos quebrar as correntes da procrastinação, do excesso de fala e da falta de atitude. O que você vai ouvir aqui pode ser desconfortável, mas será libertador. Você está pronto? Porque a partir de agora, não é mais sobre o que você fala, é sobre o que você faz. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é acreditar que falar sobre seus planos é o mesmo que estar mais perto de realizá-los. A verdade é justamente o contrário. Quanto mais você fala, mais se afasta da ação. Napoleon Hill já alertava que a energia criativa precisa ser canalizada para o trabalho real, não para discursos. Existe uma armadilha psicológica por trás disso. Quando você compartilha seus objetivos em excesso, seu cérebro libera pequenas doses de satisfação, como se você já tivesse conquistado algo. Esse prazer momentâneo se torna viciante. Você começa a buscar constantemente reconhecimento e validação dos outros, em vez de resultados concretos. O problema é que essa falsa sensação esfria sua disciplina e rouba sua determinação.
A Bíblia também trata desse princípio de forma clara. Em Provérbios capítulo 14, versículo 23, está escrito: em todo trabalho há proveito, mas meras palavras conduzem apenas à pobreza. Esse versículo mostra que falar sem agir não só é inútil, como também perigoso. Porque enquanto você gasta energia falando, está deixando de construir algo que poderia mudar sua vida. Observe o padrão das pessoas que realmente conquistam grandes resultados. Elas não gastam tempo tentando convencer os outros de que vão conseguir. Elas se recolhem no silêncio, guardam seus planos no coração e concentram toda a sua energia em passos concretos. Quando os resultados aparecem, aí sim o mundo percebe. Mas até lá, elas não precisam se justificar. Não precisam provar nada a ninguém. Napoleon Hill chamava isso de silêncio estratégico. Ele dizia que quem fala demais expõe suas ideias a críticas, dúvidas e influências negativas, enfraquecendo a confiança necessária para agir. Ao contrário, quem guarda silêncio fortalece sua convicção interior e direciona sua mente para o único fator que realmente importa: a ação. Pense por um momento. Quantas vezes você já contou seus planos a alguém e recebeu respostas desmotivadoras? Talvez tenha ouvido: isso não vai dar certo, você não tem condições para isso, ou até mesmo risadas de quem não acredita em você. Essas sementes de dúvida muitas vezes são suficientes para roubar sua coragem. Se você tivesse guardado seus planos em silêncio e focado em agir, provavelmente teria avançado muito mais. A história mostra que grandes conquistadores agiram antes de falar. Eles não pediram a aprovação do mundo. Simplesmente começaram, mesmo em silêncio. Foi a consistência deles que construiu sua reputação, e não discursos bonitos. E aqui está o ponto central. Não há problema em ter grandes sonhos, mas o que transforma esses sonhos em realidade são pequenas ações consistentes. Um degrau por vez, um esforço diário, um movimento constante. Esse é o caminho que leva alguém do simples desejo à realização. Jesus também nos ensinou sobre isso. No Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 20, ele disse: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelo que você fala que as pessoas saberão quem você é, mas pelo que você faz, pelos frutos que a sua vida gera. E essa verdade é inescapável. Seus frutos falam mais alto que suas palavras. Não adianta dizer que vai mudar de vida se não muda hábitos. Não adianta dizer que vai construir algo grande, se não começa com os pequenos passos que estão ao seu alcance. Napoleon Hill reforça que a ação é a medida real da inteligência. O mundo não se impressiona com ideias brilhantes não executadas. O mundo se transforma quando essas ideias são colocadas em prática. Por isso, o desafio aqui é simples: fale menos e faça mais. Hoje você precisa se perguntar: estou apenas falando sobre o que vou fazer ou realmente estou colocando em prática? A resposta honesta a essa pergunta pode ser o divisor de águas entre continuar preso na estagnação ou avançar rumo à prosperidade. O silêncio focado e a ação consistente são os segredos que diferenciam quem sonha de quem realiza. Um dos princípios mais poderosos que Napoleon Hill apresenta em seus ensinamentos é a importância de ter um propósito definido e um plano claro para alcançá-lo. Ele dizia que a maioria das pessoas fracassa não por falta de talento ou oportunidades, mas por não saber exatamente o que deseja nem ter uma estratégia para chegar lá. Falar sobre sonhos vagos como quero ser bem-sucedido ou quero prosperar não leva a lugar nenhum. O que transforma um desejo em realidade é a clareza acompanhada de ação. Hill chamava isso de transformar um simples desejo em uma meta ardente, ou seja, algo tão específico e tão forte em sua mente que você não pode ignorar. A Bíblia confirma essa verdade no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler aquele que passar correndo. Esse versículo mostra que o primeiro passo é dar forma ao que está apenas no coração. É sair do campo das ideias e registrar com clareza aquilo que você busca.
E por que isso é tão importante? Porque quando você escreve seu objetivo e o transforma em um plano, você cria um compromisso consigo mesmo. Você deixa de ser alguém que apenas fala sobre o que deseja e passa a ser alguém que definiu um caminho. É como construir um mapa. Enquanto está apenas na sua mente, pode se perder. Mas quando está escrito e organizado, você pode segui-lo passo a passo. Napoleon Hill recomendava que cada pessoa tivesse uma declaração de propósito escrita, lida diariamente em voz alta, para que a mente subconsciente fosse condicionada a acreditar e trabalhar em direção àquele objetivo. Isso não é apenas teoria motivacional, é ciência da mente. Seu cérebro começa a identificar oportunidades e soluções alinhadas ao que você definiu com clareza. No entanto, não basta escrever e guardar. O próximo passo é agir imediatamente, mesmo que de forma pequena. Muitas pessoas ficam presas no perfeccionismo, esperando o momento ideal, o recurso perfeito, a condição perfeita para começar. E o que acontece? Nunca começam. Napoleon Hill enfatizava que planos imperfeitos, executados com determinação, sempre superam planos perfeitos que nunca saem do papel. Provérbios capítulo 16, versículo 3, reforça essa ideia. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Veja a ordem. Primeiro você entrega suas ações a Deus, ou seja, você age. Só então seus pensamentos se alinham e se consolidam. Isso significa que a clareza total vem enquanto você caminha, não antes de começar. Muitos acreditam que precisam sentir confiança para agir, mas é justamente a ação que gera confiança. É quando você dá os primeiros passos, mesmo sem garantias, que a fé começa a crescer. E esse é o ponto que conecta a sabedoria de Hill com os princípios bíblicos. A fé sem obras é morta, como disse Tiago capítulo 2, versículo 26. Assim, transformar ideias em realidade exige 3 passos simples e poderosos. Defina claramente o que deseja. Não diga apenas, quero prosperar. Especifique quanto deseja ganhar, em quanto tempo e de que forma. Escreva seu plano. Coloque no papel quais serão os passos concretos para chegar lá, mesmo que ainda pareçam pequenos. Haja sem esperar perfeição. O movimento gera direção, e Deus pode ajustar sua rota enquanto você caminha. Quando você aplica esse processo, deixa de ser apenas alguém que fala sobre sonhos e se torna alguém que constrói a própria realidade. Napoleon Hill afirmava que um desejo ardente, quando acompanhado de fé e ação organizada, se torna inevitavelmente um fato. A diferença entre quem sonha e quem conquista está justamente aqui, no compromisso com a ação prática. Se há um traço que diferencia as pessoas que apenas sonham daquelas que realmente realizam, esse traço é a disciplina diária. Napoleon Hill afirmava que o sucesso não é fruto de grandes feitos ocasionais, mas da soma de pequenas ações consistentes repetidas todos os dias. Em outras palavras, a grandeza nasce do hábito. O problema é que muitos acreditam que precisam de momentos grandiosos para mudar a vida. Uma oportunidade única, um grande investimento, uma virada repentina. Mas a realidade é que o sucesso se constrói nos detalhes invisíveis, naquilo que você faz quando ninguém está olhando. A Bíblia é clara nesse princípio. Em Lucas capítulo 16, versículo 10 está escrito: quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Esse versículo nos ensina que a fidelidade e a disciplina em pequenas coisas são o alicerce para que possamos receber responsabilidades e conquistas maiores. Napoleon Hill chamava isso de formação de hábito. Ele dizia que a mente humana é um campo fértil e tudo o que você repete diariamente cria raízes. Se você repete ações produtivas, desenvolve hábitos que levam ao sucesso. Mas se repete desculpas, procrastinação e falta de foco, cria padrões que levam ao fracasso. A disciplina diária é como uma semente plantada. Você não colhe frutos imediatamente, mas, com rega constante,
O crescimento é inevitável. Muitas pessoas desistem porque não veem resultados rápidos, esquecendo-se de que grandes árvores demoram anos para se tornar fortes. O mesmo acontece com a vida financeira, espiritual e pessoal. O que você pratica com disciplina hoje molda o futuro que você colherá amanhã. A pergunta que você precisa se fazer é: quais são os pequenos hábitos que estou cultivando todos os dias? Eles estão alinhados ao futuro que desejo ou me afastando dele? Por exemplo, se o seu objetivo é prosperar financeiramente, a disciplina de poupar e investir regularmente, mesmo valores pequenos, é mais poderosa do que esperar um ganho inesperado. Se deseja crescimento espiritual, a prática diária de oração e meditação na palavra é o que constrói uma fé inabalável. Se busca saúde, a consistência em bons hábitos de alimentação e movimento faz toda a diferença, mais do que dietas radicais temporárias. Napoleon Hill dizia que a autodisciplina é a ponte entre o desejo e a realização. O desejo é o ponto de partida, mas, sem disciplina, ele se perde. A disciplina mantém a chama acesa mesmo quando a motivação desaparece. Porque a motivação é instável, mas a disciplina é um compromisso firme. Provérbios capítulo 13, versículo 4, confirma isso. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engorda. O preguiçoso fala muito sobre o que quer, mas não age com disciplina. Já o diligente trabalha todos os dias em silêncio, e é justamente essa consistência que enriquece sua vida. E aqui está uma chave prática. A disciplina não precisa começar com grandes mudanças. Você pode começar pequeno. Estabeleça metas diárias que sejam realistas e possíveis. O segredo não está na quantidade, mas na constância. É preferível ler 2 páginas de um livro todos os dias do que prometer ler 100 e desistir na primeira semana. É mais eficaz investir uma quantia simbólica todo mês do que esperar sobrar muito dinheiro para só então começar. Quando você se compromete com pequenas ações repetidas, cria um ciclo de progresso. Cada dia acrescenta uma camada, cada hábito fortalece sua base. O tempo se torna seu aliado, e aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Napoleon Hill lembrava que a disciplina que você exerce sobre si mesmo é a chave para o seu destino. E a Bíblia completa esse entendimento ao ensinar que quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Isso significa que o verdadeiro sucesso é reservado para aqueles que não desistem, que permanecem firmes em seus hábitos, mesmo quando não há aplausos, reconhecimento ou resultados imediatos. Portanto, se você deseja realmente parar de falar e começar a fazer, entenda: não é sobre grandes gestos ocasionais, mas sobre disciplina diária. São seus hábitos que estão moldando seu futuro, para o bem ou para o mal. Entre falar e fazer, existe um inimigo invisível que aprisiona milhares de pessoas: a procrastinação. Ela é o hábito de adiar constantemente o que precisa ser feito, escondida atrás de desculpas, racionalizações e a falsa promessa de amanhã eu começo. Napoleon Hill identificava a procrastinação como um dos principais obstáculos para a realização pessoal, chamando-a de o ladrão do tempo. A procrastinação dá a sensação de que temos controle sobre o tempo, mas é apenas uma ilusão. O amanhã pode nunca chegar, e cada tarefa adiada se torna um peso acumulado, drenando energia e confiança. O resultado é frustração e estagnação. A Bíblia nos alerta sobre isso em Provérbios capítulo 27, versículo 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará o dia. Esse versículo revela que o hábito de adiar é perigoso, porque o futuro não nos pertence. A única certeza que temos é o presente. Napoleon Hill enfatizava a importância de cultivar o hábito da ação imediata. Ele dizia que as pessoas de sucesso treinam sua mente para decidir rapidamente e mudar de decisão lentamente, enquanto as pessoas comuns fazem o oposto. Decidem devagar e mudam rápido, perdendo oportunidades. Essa diferença de postura
É o que separa vencedores de sonhadores. Mas como vencer a procrastinação na prática? O primeiro passo é entender que ela não é apenas preguiça, mas muitas vezes medo. Medo de fracassar, medo de não estar pronto, medo do julgamento dos outros. A procrastinação é um mecanismo de defesa que tenta proteger você da dor da tentativa. Porém, esse conforto custa caro. Rouba anos da sua vida. A Bíblia, em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, nos lembra: quem fica observando o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Isso significa que quem espera as condições perfeitas para agir nunca fará nada. Sempre haverá riscos, sempre haverá incertezas, mas a colheita só acontece para quem ousa plantar. Uma estratégia poderosa para vencer a procrastinação é o princípio do faça agora. Em vez de negociar com a mente, simplesmente execute a primeira ação, mesmo que pequena. Se precisa escrever, abra o caderno e escreva a primeira linha. Se precisa estudar, leia a primeira página. Se precisa se exercitar, coloque o tênis e dê o primeiro passo. A ação inicial quebra a resistência mental e gera movimento. Napoleon Hill dizia que o hábito da decisão imediata cria uma corrente positiva que alimenta a autoconfiança. Cada vez que você age rapidamente, reforça em sua mente a ideia de que é uma pessoa que cumpre o que diz. Esse padrão se acumula, transformando-se em caráter e reputação. Outro ponto importante é criar uma mentalidade de urgência. Não urgência no sentido de ansiedade, mas no sentido de valorizar o tempo como o recurso mais precioso que temos. Quando você entende que o tempo não volta, começa a agir com mais intencionalidade. Paulo escreveu em Efésios capítulo 5, versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, aproveite cada oportunidade, porque cada dia que passa não retorna. Esse é um chamado à ação consciente, a vida sem desperdício. Para aplicar isso, faça uma lista clara de suas prioridades diárias. Pergunte-se: qual é a ação mais importante que posso fazer hoje para avançar na direção dos meus objetivos? E então, faça dessa tarefa sua prioridade absoluta. A procrastinação perde força quando você entende que não precisa de perfeição para começar, mas apenas de disposição para agir. Grandes resultados não surgem de grandes momentos isolados, mas da soma de pequenos passos dados todos os dias. Napoleon Hill lembrava que um objetivo é um sonho com prazo. Sem prazo, sem urgência, o sonho se perde. Mas quando você coloca tempo e começa a agir agora, o universo se alinha, Deus abre caminhos e as oportunidades aparecem. Portanto, a chave para vencer a procrastinação é simples, mas exige coragem. Pare de esperar, pare de falar e comece a agir hoje. O amanhã não pertence a você, mas o agora está em suas mãos. Muitas pessoas confundem fé com passividade. Acreditam que ter fé significa esperar que Deus faça tudo por elas, enquanto permanecem paradas. Mas a fé verdadeira, segundo a Bíblia e reforçada por Napoleon Hill, nunca é inerte. Ela é ativa, dinâmica, sempre acompanhada de obras. Tiago capítulo 2, versículo 26, nos lembra claramente: a fé sem obras é morta. Essa é uma das verdades mais poderosas da vida espiritual e prática. Não adianta declarar que acredita, se suas ações não refletem essa crença. A fé genuína sempre se traduz em movimento. Napoleon Hill, em sua obra mais conhecida, deixou registrado que a fé é o estado de espírito essencial para transformar desejos em realidade. Porém, ele também dizia que a fé precisa ser alimentada por ação organizada. Ou seja, acreditar sem agir é como plantar uma semente e nunca regar. O potencial está lá, mas nunca se manifesta. Quando você une fé e ação, cria uma força imbatível. A fé dá energia, clareza e convicção. A ação dá forma, movimento e resultados. Uma sem a outra é incompleta. A fé sozinha vira ilusão. A ação sem fé se torna mecânica, sem propósito.
mas quando caminham juntas, transformam qualquer cenário. Veja o exemplo de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus o chamou para sair de sua terra e ir para um lugar que ainda não conhecia. Abraão não ficou apenas acreditando em silêncio. Ele se levantou, reuniu sua família e partiu. A fé dele foi confirmada pela ação. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Ele acreditou e agiu. Napoleon Hill dizia que a fé cria um estado mental que atrai soluções, pessoas e circunstâncias alinhadas ao seu objetivo. Mas isso só se torna palpável quando você começa a se mover. Muitas vezes, você não vê o caminho completo, mas a cada passo, uma nova parte se revela. É como andar na escuridão com uma lanterna. Você não vê todo o trajeto, mas a luz sempre ilumina o próximo passo. E é exatamente assim que Deus trabalha. O salmista escreveu no Salmo 119, versículo 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Repare, Deus ilumina os pés, não toda a estrada. Ele quer que você confie e haja um passo de cada vez. Na prática, isso significa que você não precisa ter todas as respostas para começar. Precisa apenas do próximo passo. Se deseja abrir um negócio, dê o passo da pesquisa, depois da organização financeira, depois do primeiro cliente. Se deseja prosperidade, dê o passo de administrar bem o que já tem, depois de investir de forma disciplinada. Cada ação movida pela fé abre a porta para a próxima. Napoleon Hill também reforçava o poder da fé aplicada. Ele dizia que a repetição de pensamentos positivos, aliados à ação constante, molda o subconsciente e cria uma convicção inabalável. Essa convicção faz você persistir mesmo quando tudo parece contrário. A fé sozinha pode até acalmar o coração, mas é a fé com ação que muda a realidade. Jesus disse em Marcos capítulo 11, versículo 23: Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja que não basta acreditar. É preciso declarar, agir e mover-se em direção àquilo que se crê. Portanto, a fórmula para resultados extraordinários é simples, mas poderosa. Fé, plus, ação, transformação. Se você crê em Deus e no propósito que Ele colocou em sua vida, precisa provar isso com atitudes concretas. Não espere as condições perfeitas. Não espere sentir-se pronto. A fé é justamente a certeza no invisível, e a ação é o testemunho visível dessa certeza. Quando fé e ação se unem, você se torna imparável. Todo aquele que decide parar de falar e começar a fazer, inevitavelmente encontra obstáculos. Eles aparecem em forma de críticas, falta de recursos, insegurança ou até mesmo aparentes fracassos. Muitos interpretam os obstáculos como sinais de que não devem continuar. Mas, tanto a sabedoria bíblica quanto os ensinamentos de Napoleon Hill mostram que os obstáculos são, na verdade, oportunidades disfarçadas. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo declara: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que até as dificuldades fazem parte do plano maior de crescimento. O obstáculo não vem para paralisar, mas para fortalecer, moldar caráter e preparar para conquistas maiores. Napoleon Hill dizia que cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Essa frase contém um princípio transformador. Por trás de cada dificuldade existe um presente oculto, mas apenas os que persistem conseguem enxergar e colher esse presente. Pense em um diamante. Antes de se tornar uma pedra preciosa, ele passa por imensa pressão no interior da terra. O mesmo acontece com o ouro, que precisa passar pelo fogo para ser purificado. Da mesma forma, o ser humano só revela sua verdadeira força quando é pressionado pelos desafios da vida. Muitos desistem cedo demais, porque interpretam a resistência como sinal de que estão no caminho errado. Mas, na verdade,
A resistência é prova de que estão avançando. O inimigo não ataca quem está parado, e a vida não oferece dificuldades a quem não ousa sonhar. Se você está enfrentando obstáculos é porque está se movendo. A Bíblia nos mostra isso claramente na vida de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso no Egito, ele poderia ter se entregado à autopiedade e desistido. Mas cada obstáculo foi usado por Deus como degrau para levá-lo ao trono. O que parecia derrota se transformou em plataforma para a vitória. Napoleon Hill lembrava que grandes líderes e empreendedores não são aqueles que nunca falharam, mas aqueles que aprenderam a usar o fracasso como lição. O fracasso, segundo ele, é apenas uma oportunidade temporária para recomeçar com mais inteligência. Isso muda completamente a perspectiva. Você deixa de ver o obstáculo como inimigo e passa a enxergá-lo como mestre. A chave está em como você interpreta as dificuldades. Se vê apenas como barreiras, fica preso à frustração. Mas se enxerga como degraus, cada obstáculo se torna impulso para subir mais alto. Provérbios capítulo 24, versículo 10, nos alerta: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Em outras palavras, os dias difíceis não diminuem você, eles apenas revelam a força que já existe dentro de você. Aqui entra um ponto fundamental. Obstáculos não desaparecem com palavras, mas com ação. Não adianta reclamar, lamentar ou esperar que tudo se resolva sozinho. É preciso encarar o desafio de frente, buscar soluções e continuar caminhando. Cada passo dado diante da dificuldade prova a sua resiliência e abre novas portas. Napoleon Hill dizia que os obstáculos funcionam como testes da vida, para separar quem fala de quem faz. Quem desiste diante da primeira barreira não estava verdadeiramente comprometido. Mas quem persiste mostra que seu desejo é real, e o universo conspira a favor dessa persistência. Na prática, você pode aplicar esse princípio da seguinte forma: quando enfrentar um obstáculo, pergunte-se: qual é a lição que isso está tentando me ensinar? E como posso transformar essa dificuldade em uma oportunidade? Essas duas perguntas mudam a forma de reagir, tirando você da posição de vítima e colocando-o na posição de protagonista. A fé também desempenha um papel vital aqui. Crer que Deus está usando cada dificuldade para moldar você fortalece a alma. Combinada com a ação prática de aprender e avançar, essa fé transforma qualquer pedra em degrau. Portanto, não tema os obstáculos. Eles são sinais de que você está crescendo. Não se assuste com as pedras no caminho. Use-as para construir a escada que o levará mais perto do seu propósito. Chegamos ao ponto em que a jornada de fé, paciência e coragem encontra sua expressão mais poderosa. A vitória final daqueles que confiam plenamente no Senhor. O Salmo 27 começa com a pergunta retórica: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? E termina com a afirmação inabalável: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Essa progressão mostra que a confiança verdadeira não é um estado passageiro, mas um estilo de vida que conduz à vitória inevitável. A vitória de quem espera em Deus não se manifesta apenas em conquistas externas, mas principalmente em vitórias internas. Vencer o medo, superar a ansiedade, silenciar a voz da dúvida e permanecer firme quando tudo ao redor parece desmoronar. Napoleon Hill, ao falar sobre a persistência e a fé inquebrantável, afirma que a mente humana se conecta a uma inteligência infinita quando se recusa a ceder diante das adversidades. Esse princípio ecoa no salmista. Aquele que espera no Senhor tem acesso a uma força que o mundo não pode compreender nem derrubar. A vitória final também está ligada ao tempo. O salmista não disse, já aconteceu, ou vai acontecer amanhã. Ele disse, espera. Isso significa que o processo é parte da vitória. Cada dia de espera fortalece a fé, cada oração alimenta a esperança, e cada passo dado, mesmo sem ver o resultado final, é um testemunho vivo de confiança.
É nesse processo que o coração é moldado, a mente é renovada e a visão espiritual se expande. Esperar em Deus não é perder tempo, é investir no tempo de Deus, que nunca falha. Outro aspecto essencial dessa vitória é que ela não é conquistada pela força humana, mas pelo favor divino. Napoleon Hill lembra que muitos desistem quando estão a um passo do sucesso, justamente porque confiam apenas em seus próprios recursos. Já o salmista nos ensina a descansar na certeza de que o Senhor luta por nós. Essa vitória não depende de circunstâncias perfeitas, mas da presença perfeita de Deus em nossa vida. Mesmo no meio da batalha, mesmo diante de inimigos, a vitória já está decretada, porque quem confia em Deus nunca está sozinho. A confiança também gera frutos que vão além da vida individual. Quando uma pessoa escolhe esperar no Senhor e persevera sem desistir, sua vida se torna testemunho para os outros. Quem olha de fora pode até não entender como alguém permanece firme em meio ao caos. Mas com o tempo percebe que existe uma força sobrenatural sustentando essa pessoa. Isso inspira fé, gera esperança e mostra ao mundo que a verdadeira vitória não está em conquistar coisas passageiras, mas em permanecer inabalável na rocha eterna. Além disso, a vitória de quem confia em Deus não se limita ao presente. Ela tem dimensões eternas. A confiança gera uma herança espiritual que ultrapassa gerações, pois os filhos e netos herdam o testemunho de fé e aprendem a esperar no Senhor também. Napoleon Hill dizia que a maior riqueza de um homem é sua mentalidade. A Bíblia confirma: a maior riqueza é uma fé que não se abala, porque ela transcende o tempo e permanece para sempre. O salmista termina com uma ordem: espera, pois, no Senhor. Não é um conselho opcional, é uma convocação. É como se ele dissesse: não se renda, não desista, não olhe para os lados. Olhe para Deus e espere. E enquanto espera, mantenha o coração animado, porque a vitória está garantida. É nesse momento que entendemos que confiar em Deus não é apenas uma escolha espiritual, é a estratégia mais sábia que alguém pode ter para a vida. Chegamos a um ponto decisivo. Toda a jornada que começamos com o princípio de parar de falar e começar a fazer, nos trouxe até aqui. Agora não é apenas teoria, não são apenas palavras inspiradoras. É momento de refletir profundamente sobre o que foi apresentado e, acima de tudo, agir. Napoleon Hill nos ensinou que falar demais cria uma ilusão de progresso, enquanto a ação constante transforma vidas. A Bíblia complementa: meras palavras sem obras não têm valor, e a fé que não se manifesta em ação é morta. Ao longo deste vídeo, exploramos o perigo de apenas falar, o poder de transformar desejos em planos claros, a força da disciplina diária, a urgência de agir sem procrastinar, a união da fé com a ação, a forma de usar obstáculos como degraus e a importância de esperar e confiar em Deus. Cada capítulo construiu um alicerce sólido para a transformação da sua vida. Mas tudo isso permanecerá apenas conhecimento se você não aplicar. A verdade é que ninguém vai agir por você. O mundo, as circunstâncias e até mesmo as pessoas ao seu redor não vão garantir que seus sonhos se realizem. A única pessoa responsável pelo seu progresso é você. E é exatamente nesse ponto que a decisão se torna crucial. Decidir parar de falar e começar a fazer é escolher sair da zona de conforto, é assumir responsabilidade pela própria vida e pelo próprio destino. Napoleon Hill nos lembra que cada grande realização começa com um desejo ardente e com a disposição de agir, mesmo quando o caminho não está totalmente claro. Esse princípio não se aplica apenas à riqueza ou sucesso financeiro, mas a todas as áreas da vida: espiritual, emocional, profissional e pessoal. Quem entende que cada pequeno passo conta, cada ação consistente é uma semente que irá florescer, começa a transformar sua realidade imediatamente. A Bíblia reforça essa ideia. Em Provérbios capítulo 13, versículo 4, lemos: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta.
Desejar sem agir é estagnação. Agir com persistência é a diferença entre sonho e realização. Deus nos chama para agir com fé, e a fé se prova por meio da ação. Não há atalhos, não há substitutos. Cada esforço, cada passo dado, cada obstáculo superado é um tijolo na construção do seu sucesso. Agora, é hora de unir tudo. Tenha clareza sobre o que você deseja. Escreva seu plano. Execute com disciplina. Vença a procrastinação. Mantenha a fé viva e transforme cada dificuldade em oportunidade. O próximo passo não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. A perfeição vem com o movimento, com a prática, com a repetição diária de ações alinhadas à sua visão. Se você assistir a este vídeo e sair sem agir, todas essas palavras serão apenas entretenimento. Mas se você colocar em prática apenas uma ideia, já terá iniciado a mudança que pode transformar completamente sua vida. E acredite, a transformação verdadeira não acontece em um único dia, mas em cada momento de decisão consciente de parar de falar e começar a fazer. Portanto, a chamada final é clara. Pare de esperar, pare de falar e comece agora mesmo. Não amanhã, não na semana que vem. Hoje é o dia de assumir responsabilidade, de colocar suas ideias em ação, de confiar em Deus e se mover com coragem. Lembre-se, a vitória pertence àqueles que agem com fé, constância e perseverança. E para transformar essa mensagem em compromisso real, escreva agora nos comentários: hoje eu escolho agir. Faça disso um pacto com você mesmo, um testemunho de que decidiu abandonar a estagnação e caminhar rumo à realização. Porque não se trata apenas de palavras. Trata-se de fazer, de agir, de transformar sua vida passo a passo. Lembre-se, cada pequena ação conta, cada decisão importa, e cada obstáculo vencido é um degrau para o seu sucesso. Deus está ao seu lado, mas Ele age através das suas atitudes. Pare de falar. Comece a fazer.